Oi pessoal, a gente está ao vivo para aula de estrutura de dados avançada, para uma aula da disciplina de estrutura de dados avançada do curso de Ciência da Computação da UFC em Crateús, em caráter extraoficial. E dando continuidade à nossa revisão de tópicos que são necessários para EDA, a gente tem visto as estruturas elementares de ED. A gente tem visto os algoritmos de ordenação, 4 deles em particular, 2 quadráticos e 2 em tempo ótimo, n log n. E agora a gente vai começar por um tópico sugerido pelo aluno Vitor. A gente vai começar a revisar a análise assintótica, tá bom? A gente vai começar a revisar o conteúdo de análise assintótica. Para isso, a gente vai utilizar o livro do Cormen, tá bom? E utilizando esse livro, a gente vai ter acesso a um texto base para a gente entender a análise assintótica. Deixa eu só localizar aqui no livro em que parte ele fala disso. Na página 43... Na página 43 a gente começa a seção 3, que é crescimento de funções. E nessa parte de crescimento de funções a gente vai ter as definições de análise assintótica, tá bom? Então a gente vai ter algumas definições que são Big O, ômega e teta, e a gente vai entender como esses caras se relacionam, né? Vamos ver onde ele começa a definição mais formal, para a gente começar logo nela. Ele está exemplificando algumas funções de tempo de execução para começar a relacionar isso com notação assintótica. Por exemplo, ele fala que a n ao quadrado mais bn mais c para constantes a, b e c, isso pode ser visto como sendo da ordem de θ de n ao quadrado, mas até o momento ele não falou o que é θ, o que é ômega e o que é n, e o que é Big O. Então, ele fica dando essa intuição de que quando a gente vê um polinômio assim, a gente vai utilizar o termo de maior expoente, né? A gente vai usar o monômio dominante para determinar o θ do polinômio. Aliás, isso está estranho porque ele começando a falar de θ. Como é que ele começa a falar de θ? Não, vamos começar aqui. Não faz sentido começar a falar de θ. θ é a última definição que a gente vê. A gente vai ver primeiro a Big O Notation, depois a gente volta para ver o θ. O θ é a última coisa que a gente vê. Bom, em termos de limites assintóticos para tempo de execução para funções de tempo de execução, a gente tem limites assintóticos inferiores, limites assintóticos superiores, e a gente tem a junção deles dois, que é quando a gente tem limite assintótico tanto inferior como superior. Para lidar com limites assintóticos superiores, a gente tem a notação Big O. Na notação Big O a gente tem o seguinte: primeiro, que Big O de g de n, O de g de n, não é uma função, certo? O de g de n é um conjunto de funções, é uma classe de funções. Agora, quem é que está dentro de O de g de n? Quem está dentro de O de g de n são as funções f, que obedecem à seguinte propriedade. São as funções f para as quais existem duas constantes positivas, c e n0, tal que a função f ela é não negativa, né? Ela é maior ou igual a zero, e ela é limitada por um múltiplo de g de n, ela é menor ou igual que c vezes g de n, para todo n maior ou igual que n0.
Então, para f estar dentro de O de g de n, você tem que descrever duas constantes c e n0. C definindo o múltiplo de g que domina f e n0 definindo a partir de que ponto vai haver um múltiplo de g que domine f, tá bom? Essa parte de f ser não negativa, essa parte acaba sendo trivial para a computação, porque se você está medindo o tempo de execução ou o número de passos de um algoritmo, você não está preocupado com funções que assumem valores negativos. Então, eu acho que para a computação, esse trecho da definição ele é um tanto... Ele não existe tanta necessidade para a computação você deixar tão claro que a função f é não negativa. Mas tudo bem. As nossas funções f, que vão medir tempo de execução, elas são necessariamente não negativas. Então, vamos ver se a gente tem uma definição aqui para isso. Na verdade, ele está falando um pouco que aqui que a gente pode observar a classe assintótica de um algoritmo apenas pela estrutura do algoritmo, né? Que isso às vezes é possível fazer isso, você observar a forma como o algoritmo é descrito, isso já deixa evidente a complexidade do algoritmo. Por exemplo, se você tem uma estrutura de laço duplamente encadeada, né? Ou seja, você tem o laço mais externo e o laço mais interno, como sendo for, por exemplo, para i de 1 até n e para j de 1 até n, ou para j de algum limite inferior até n, então você conseguiria calcular que esse tipo de algoritmo ele traria uma complexidade de O de n ao quadrado. E claro, se o que você faz dentro do laço é uma coisa que é sempre constante, não está em função do tamanho da entrada, então você diz que essa operação ela tem custo O de 1, certo? Quando você está dentro de um laço e faz uma soma ou uma atribuição, aquilo custa O de 1. Uma outra propriedade sobre a notação Big O é que ela é utilizada, né, para caracterizar limites superiores assintóticos, ou seja, a notação Big O ela é utilizada para mostrar que uma função g domina uma função f. Quando você escreve que f pertence a O de g, você está dizendo que g é um limite superior assintótico para f, ou seja, algum múltiplo de g a partir de um certo momento n0 começa a dominar a função f. Dado isso, como a notação Big O ela descreve limites superiores assintóticos, a gente utiliza a notação Big O principalmente para ilustrar os piores casos de tempo de execução de algoritmos, né? Ou seja, se você mostra que um algoritmo ele é da ordem de O de n ao cubo, por exemplo, você sabe que no pior caso, aquele algoritmo vai executar em tempo n ao cubo. Por exemplo, quando ele diz que o insertion sort, ele tem o pior caso dele limitado por O de n ao quadrado, a gente sabe que esse limite de O de n ao quadrado, ele não se aplica apenas ao tempo de execução do pior caso, mas ele se aplica também ao tempo de execução do caso médio e do melhor caso. O tempo de execução de melhor caso para o insertion sort é quando o vetor já se encontra ordenado e ele executa em O de n, tá bom? Então, nesse sentido, você tem que algoritmos, a depender de quais entradas eles recebem, eles apresentam diferentes tempos de execução. A notação Big O
ela oferece um limite superior assintótico para a complexidade de um algoritmo, em particular para a complexidade de pior caso de um algoritmo. E como ela é um limite superior válido para o pior caso, ela é necessariamente um limite superior válido também para o caso médio e para o melhor caso, que tem tempos de execução ou quantidade de passos necessariamente menores que o estudo de pior caso do algoritmo, né? Uma coisa que a gente pode perceber é que o limite superior assintótico fornecido pela Big O, ele não é uma coisa muito precisa. Ou seja, quando você diz que um algoritmo ele tem um tempo de execução, no pior caso, de O de n ao quadrado, isso não quer dizer que ele respeita especificamente a função n ao quadrado, mas algum múltiplo da função n ao quadrado, tá bom? Por exemplo, a gente diz que o tempo de execução do quicksort não. A gente diz que o tempo de execução de um certo algoritmo, no pior caso, é O de n ao quadrado. O que a gente está dizendo, a gente não está dizendo que a função n ao quadrado ela mede com precisão o tempo de execução do pior caso. O que a gente está dizendo é que existe uma função f que está em O de n ao quadrado, ou seja, existe uma função f que é limitada por algum múltiplo de n ao quadrado, e essa função f, por sua vez, ela sim descreve a complexidade do algoritmo no pior caso, né? Ela descreve com precisão o número de passos ou o tempo de execução do algoritmo no pior caso. Quando a gente usa a notação Big O, o que a gente está fazendo é dando uma ideia de como essa função que de fato mede o pior caso, ela se comporta. Por exemplo, se a gente tem uma função f que mede o pior caso de um algoritmo e a gente diz que f pertence a O de n ao quadrado, o que a gente está dizendo é que a gente não espera que a função f ela tenha um comportamento de crescimento mais elevado, pior que o comportamento de crescimento de n ao quadrado ou de um dos múltiplos de n ao quadrado, tá bom? Ou, de outra forma, a menos de uma constante, a menos de um fator de multiplicação constante, a função f ela não é diferente da função n ao quadrado para medir o pior caso de um algoritmo. Claro, aí vai ter essa constante de multiplicação, mas fora isso elas não são diferentes, tá bom? O que diferencia a função f do seu limite superior assintótico é essa constante de multiplicação. Ou seja, o limite superior assintótico ele define um teto ele define um teto em termos de função que a função que descreve o algoritmo no seu pior caso não consegue ultrapassar esse teto. Agora esse teto multiplicado por uma constante multiplicativa, né? Então a função que aparece na notação Big O ela não necessariamente descreve o tempo de execução do pior caso, mas um dos seus múltiplos limita uma função que descreva o tempo de pior caso de um certo algoritmo, tá bom? Ao contrário da notação Big O, a gente também tem a notação θ. Como é que a notação θ funciona? Em vez da notação θ fornecer um limite superior assintótico, a notação θ fornece um limite inferior assintótico. Ou seja, quando você pega o conjunto θ de g de n, desculpa, na verdade isso é ômega. Quando você pega o conjunto ômega de g de n, você vai ter o seguinte: ômega de g de n são as funções f que são limitadas inferiormente por um múltiplo de g. Ou seja, para você garantir que a função f está dentro do ômega de g, você vai precisar mostrar duas constantes c e n0, tal que o seguinte é verdade, tal que a função f de n, ela é limitada para todo n que é pelo menos n0,
ela é limitada inferiormente por algum múltiplo da função g, ou seja, você pega a função g e multiplica pela constante c, e isso vai ser sempre menor ou igual que f de n para todo n que é maior ou igual a n0, tá bom? Então, nesse sentido, você sabe que a função g ela fornece, através dos seus múltiplos, um limite inferior assintótico para a função f. É o contrário da notação Big O. Enquanto a notação Big O é como se fosse um menor ou igual entre funções, a notação ômega ela funciona como sendo um maior ou igual entre funções, tá bom? Vamos ver o que mais. Tá, isso aqui a gente ainda não estudou, então a gente volta depois para isso. Então, enquanto a notação Big O está relacionada com a medição de um algoritmo, no seu pior caso, já que ela fornece um limite superior assintótico, a notação ômega está relacionada com a medição do melhor caso de execução de um algoritmo. Ou seja, de todas as execuções de um algoritmo, nenhuma vai superar o limite superior assintótico, né, fornecido pela Big O. De todas as execuções de um algoritmo, nenhuma vai performar melhor do que o limite inferior assintótico fornecido pela ômega. Ou seja, o Big O ele limita superiormente todos os tempos de execução de um algoritmo, em particular ele limita o tempo de execução de pior caso de um algoritmo, e a ômega ela limita inferiormente todos os tempos de execução de um algoritmo, em particular a ômega limita o tempo de execução do melhor caso de um certo algoritmo, tá bom? Então a gente tem a Big O para falar do pior caso, a gente tem a ômega para falar do melhor caso, e aí a gente diz o seguinte: quando a gente diz que o tempo de execução de um algoritmo é ômega de g, a gente está falando do melhor caso do algoritmo, né? Isso quer dizer que não importa que entrada de tamanho n você dê para esse algoritmo, o tempo de execução desse algoritmo é, no melhor caso, limitado por um múltiplo de g. Ou seja, no melhor caso, o tempo de execução desse algoritmo é limitado por uma constante c vezes g. Claro, isso para um n suficientemente grande, né? Esse n suficientemente grande, ele surge dessa outra exigência para a constante n0, que o n precisa ser maior ou igual que n0, tá bom? Então a gente tem as duas. Eu acho que continuar aqui a gente vai precisar das três, então eu vou voltar agora. Eu não gostei da ordem que o Corman definiu as coisas, mas agora que a gente volta, a gente vai poder falar da θ, que foi a primeira que ele mostrou. A primeira notação assintótica que o θ mostra é a junção da Big O e da ômega, ou seja, é a θ. Enquanto a Big O fala do pior caso, ela fornece um limite superior assintótico para o pior caso. E enquanto a ômega ela fala do melhor caso, ela fornece um limite inferior assintótico para o melhor caso. A notação θ ela surge quando uma função ela tem limites inferior e superior assintóticos comuns, ou seja, quando uma função f ela consegue ser limitada inferior e superiormente por múltiplos de uma função g, a gente sabe que o crescimento da função f nem é menor que o crescimento de um certo múltiplo de g, nem é maior que o crescimento de um certo múltiplo de g. Então a notação θ ela descreve um limite bilateral para uma função f, um limite que é tanto por cima como por baixo. Quando um algoritmo ele tem o seu tempo de execução descrito pela notação θ, a gente diz que esse algoritmo ele é bem comportado. Ele tem tanto o seu melhor caso como o seu pior caso
sendo igualados por um limite que funciona como superior para o pior caso e como inferior para o melhor caso. Em outras palavras, a gente pega o conjunto θ de funções, a gente pega θ de g como o conjunto de funções f que, dadas três constantes C1, C2 e N0, obedecem o seguinte, as funções f. As funções f, para n's a partir do N0, elas são limitadas inferiormente por um certo múltiplo de g, o C1g, e elas são limitadas superiormente por um outro múltiplo de g, o C2g, tá bom? Então aqui você pode observar o seguinte, nesse gráfico bem aqui, a função f de n, a partir de um certo n, a partir desse n0 bem aqui, a partir desse n0, a função f de n, ela segue cercada por dois múltiplos de g. Ela é cercada por baixo pelo múltiplo C1g e ela é cercada por cima pelo múltiplo C2g. Ou seja, a função f, ela nem cresce menos que C1g e ela nem cresce mais que C2g. E a diferença entre C1g e C2g é uma constante multiplicativa, ou seja, o crescimento de f ele é muito parecido com o crescimento de g. Portanto, se a função f está medindo o tempo de execução de um algoritmo, a gente percebe que esse algoritmo é bem comportado. O tempo de execução desse algoritmo é medido no pior caso, quer dizer, é medido no melhor caso e no pior caso por múltiplos de uma mesma função g. Então a gente diz que esse algoritmo ele tem um limite bem comportado. Aqui a gente tem um exemplo da função f pertencendo a O de g de n, ou seja, aqui a gente percebe a função f sendo apenas a partir desse n0 bem aqui, a gente percebe a função f sendo limitada inferiormente pelo c de g. A gente não sabe se o c de g ele limita inferiormente a função f. A gente sabe que o c de g apenas limita superiormente a função f. Já nesse outro caso, nesse terceiro gráfico aqui, a gente percebe a função f pertencendo a θ de g, ou seja, a função f, ela, a partir de um certo n0, ela é limitada inferiormente por um múltiplo de g. Ela é limitada inferiormente por c de g, tá bom? Então a gente tem nos dois casos, a gente tem nos três casos um gráfico ilustrando a θ, quando a função f ela é apertada por uma função g, vamos dizer assim. Ela é apertada no sentido de que ela é limitada tanto inferior como superiormente por múltiplos de g. Então, o crescimento de g caracteriza muito bem o crescimento de f. No segundo caso, a gente tem que f pertence a O de g. Então, a gente sabe que a função f ela é limitada superiormente pela função g, por um múltiplo da função g. Nesse caso, a gente tem a noção de que o crescimento da função f ele não caracteriza bem o crescimento da... Desculpa, o crescimento da função g, ele não caracteriza bem o crescimento da função f. O crescimento da função g limita superiormente o crescimento da função f. Ao contrário, quando a gente tem f pertence a ômega de g, a gente vai ter que o crescimento da função g não caracteriza o crescimento de f, mas o crescimento da função g limita inferiormente o crescimento da função f, tá bom? Então ele explica basicamente o que é a função f pertence a θ. Aí ele usa o termo que a função f ela meio que ela é feita de sanduíche pela função g. Eu prefiro usar que a função f ela é apertada pela função g. Aí ele explica as relações, né, entre a função f e g na θ. E ele diz o seguinte, nessa questão de que eu estava dizendo que quando f pertence a θ de g,
de que a função g ela aperta a função f, a gente também pode dizer que quando f pertence a θ de g, a gente pode dizer que g é um limite assintótico, apertado para f. Então a gente pode dizer o seguinte: quando f pertence a O de g, a gente sabe que g é um limite superior assintótico para f. Quando f pertence a ômega de g, então g é um limite inferior assintótico para f. Quando f pertence a θ de g, então g é um limite assintótico apertado para f. Ou seja, g cerca f dos dois lados, né? Por cima e por baixo. Aí aqui ele fala de ser assintoticamente não negativo, assintoticamente positivo, mas isso tem uma relação mais forte com matemática, né? Como eu estava dizendo, no caso da computação, a gente não precisa muito se preocupar com essa coisa de funções serem assintoticamente não negativas ou assintoticamente positivas, dado que a gente usa a notação assintótica de uma maneira especializada. A gente usa a notação assintótica para medir tempo de execução, e não existe tempo de execução ou número de passos negativo que um algoritmo faça. Tudo isso é pelo menos zero, né? O positivo. Aí aqui ele está dando uns exemplos. Como é que você mostraria, por exemplo, que 1 meio de n ao quadrado menos 3n pertence a θ de n ao quadrado? Como é que você mostraria isso? Bom, certamente para você mostrar que 1 meio de n ao quadrado menos 3n pertence a θ de n ao quadrado, você tem que definir duas constantes C1 e C2, de tal forma que n ao quadrado, quando é multiplicado por C1, vou beber um pouco d'água agora, de tal forma que n ao quadrado, quando é multiplicado por C1, limita inferiormente 1 meio de n ao quadrado menos 3n, e n ao quadrado, quando multiplicado por C2, limita superiormente 1 meio de n ao quadrado menos 3n. Como é que a gente faria para descobrir esse C1 e esse C2? Bom, se você quer descobrir esse C1 e esse C2, o que você precisa fazer é o seguinte. Você observa que esse termo aqui tem n ao quadrado, essa expressão ela também tem n ao quadrado, e essa expressão bem aqui também tem n ao quadrado. Então, se você dividir tudo por n ao quadrado, você vai ficar desse lado com C1, desse outro lado com C2, né? Aí você fica bem aqui com C1 e bem aqui com C2. Aí 1 meio de n ao quadrado dividido por n ao quadrado, você fica só com 1 meio. E 3n dividido por n ao quadrado, você vai ficar com 3 sobre n, né? Porque você vai estar fazendo 3n sobre n ao quadrado. Aí você cancela o n de cima com um dos n's de baixo, você vai ficar com 3 sobre n. Então você acaba de descobrir que para você ter C1 e C2 que validem que C1 n ao quadrado é menor ou igual que 1 meio de n ao quadrado menos 3n, que é menor ou igual que C2 n ao quadrado, você vai ter que C1 é menor ou igual que 1 meio menos 3n, e que C2 é maior ou igual justamente que 1 meio menos 3n. Veja só, essa parte bem aqui, é fácil de validar. Essa parte bem aqui é fácil de validar porque você vai ter 1 meio menos uma coisa positiva. À medida que o n cresce, esse 3 sobre n vai ficando bem pequenininho. Mas, de toda forma, essa expressão ela é necessariamente menor que 1 meio. Como essa expressão é necessariamente menor que 1 meio, C2, você pode valorar C2 sendo pelo menos 1 meio. E está tudo certo. Agora, se você observa essa expressão bem aqui, você está vendo que isso aqui, o C1, ele tem que ser menor ou igual que 1 meio menos 3 sobre n. Para você começar a conseguir limitar esse C1, você vai precisar determinar também a constante n0.
Porque se esse n ele fica variando e você está interessado em n's cada vez maiores, se você sabe que o n é pelo menos um certo n0, você sabe que esse termo aqui tem pelo menos algum valor. Por exemplo, se a gente fizer do nosso n0 o valor 7, ou seja, se a gente estiver preocupado com n pelo menos 7, você sabe que isso aqui é pelo menos 3 sétimos. Como você sabe que isso aqui é pelo menos 3 sétimos, você tem que pegar um C1 que seja menor ou igual que 1 meio menos 3 sétimos, certo? Então, nesse caso, como você tem que pegar um C1 que seja menor ou igual que 1 meio menos 3 sétimos, você vai conseguir pegar C1 igual a 1 sobre 14. Tá bom? 1 sobre 14 é uma escolha para C1 que vai valorar isso aqui. 1 sobre 14 é menor ou igual que 1 meio menos 3 sétimos, menos 3 oitavos, menos 3 nonos, não importa. 1 sobre 14 é sempre menor que 1 meio menos 3 sobre n para qualquer n a partir do 7, tá bom? Então, para isso, você utilizou esse lado aqui para determinar que o C2 tem que ser pelo menos 1 meio, e você utilizou esse lado aqui junto com uma escolha para n0, você utilizou esse lado bem aqui para determinar que o C1 ele tem que ser ele não pode ser maior que 1 sobre 14, tá bom? Então, nesse caso, a gente sabe que a gente pode escolher C1 igual a 1 14º, a gente sabe que a gente pode escolher C2 igual a 1 meio, desde que a gente escolha o n0 igual a 7. E aí a gente vai poder verificar algebricamente que isso aqui é válido, que 1 meio de n ao quadrado menos 3n é uma função que pertence a θ de n ao quadrado. Aí o livro está dizendo, olha, a gente fez uma certa escolha para C1, C2 e N0. Beleza, a gente fez uma escolha. Outras escolhas existem. E você realmente poderia ter escolhido outros valores para C1, C2 e N0. O importante aqui é, você não precisa enumerar ou caracterizar todas as escolhas possíveis. Para você construir uma validade de notação assintótica, você só precisa de uma escolha de constante válida. Você não precisa de todas as escolhas de constante válidas, tá bom? Agora veja o seguinte, a gente vai observar agora que 6n ao cubo não pertence a θ de n ao quadrado. Por que 6n ao cubo não pertence a θ de n ao quadrado? 6n ao cubo, com certeza, é limitado inferiormente por n ao quadrado. Basta você fazer o c igual a 1. Então 6n ao cubo com certeza vai ser limitado por n ao quadrado, inferiormente. Agora, 6n ao cubo não é limitado superiormente por n ao quadrado. Como 6n ao cubo não é limitado superiormente por n ao quadrado, a gente vai falhar em tentar encontrar uma constante C2, para que valide 6n ao cubo é menor ou igual que C2n ao quadrado, para todo n a partir de um certo n0. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso por conta do seguinte, se a gente quer uma constante que valide que 6n ao cubo é menor ou igual que C2n ao quadrado, a gente vai perceber que uma escolha de constante nos permitiria que essa expressão fosse verdade apenas para valores de n que sejam menores ou iguais, que sejam menor ou igual que C2 sobre 6. E o que acontece? Quando você diz que isso aqui tem que ser menor ou igual que C2 sobre 6, você não está permitindo que a variável n ela cresça arbitrariamente, né? Ou seja, quando você tenta utilizar uma constante para dizer que 6n ao cubo é menor ou igual que C2n ao quadrado, e você divide os dois lados por n ao quadrado, você obtém que n é menor ou igual que C2 sobre 6. Ou seja, isso daqui, claramente na sua forma simplificada, não vale para qualquer n maior ou igual que um certo n0. Para um n0 antes de C2 sobre 6, isso ainda vale para alguns valores. Mas
vai existir certos valores maiores que n0, que certamente vão ser maiores que C2 sobre 6, para os quais isso não vai valer. E aí você não vai conseguir a definição de notação assintótica, tá bom? Aí ele dá aqui mais alguns exemplos. Aí agora ele fala da notação Big O, que a gente já havia comentado. Ele fala da notação θ, quer dizer, ele fala da notação ômega, né? E agora ele vai para o teorema 3.1. O que o teorema 3.1 diz? O teorema 3.1 diz que se você tem duas funções f e g, você tem que f está em θ de g, se e somente se o f está em O de g e o f também está em ômega de g. Mas isso é bastante tranquilo, né? Porque se o f está em θ de g, você sabe que a função g ela fornece tanto o limite inferior como o superior assintótico para a função f. Se isso acontece, então é equivalente você dizer que a função g fornece um limite superior assintótico para f, e isso é dizer que f está em O de g. E pela notação de θ, quando você diz que f está em θ de g, isso quer dizer também que g fornece um limite inferior assintótico para f, isso quer dizer que a função f também está em ômega de g. Então, f estando em θ de g, tendo o limite inferior e superior fornecido por g, você sabe que f está em O de g e, ao mesmo tempo, f está em ômega de g. Naturalmente, fazendo a volta, né, partindo daqui que f está em O de g e f está em ômega de g, você sabe que g tanto fornece limite inferior pelo ômega, como fornece limite superior pelo O assintóticos para f, e isso cai justamente na definição do θ, né? Você sabe que o f pertence ao θ de g, tá bom? Aí ele dá mais um exemplo, queria ver mais exemplos numéricos aqui. Mas aparentemente ele não está pegando tantos exemplos numéricos. Aí agora ele tá criando aquele abuso, né? Quando você pode substituir numa expressão, você pode substituir um termo de uma expressão por uma notação assintótica. Então aqui ele poderia estar dizendo que no lugar desse 3n mais 1, ele tem alguma coisa que está em θ de n, certo? Então ele vai tomar essa liberdade de substituir certos termos em expressões por expressões assintóticas equivalentes. Como 3n mais 1 está em θ de n, ele vai acabar escrevendo no lugar de 3n mais 1 o θ de n. Aí ele fala que um exemplo que ele deu lá no começo do livro, ele fala que essa relação de recorrência ela é a relação de recorrência do merge-sort, né? E essa relação de recorrência que ele está apresentando agora, ela é mais simples que a relação de recorrência do merge-sort que ele apresentou anteriormente, pelo fato de que, em vez de estar utilizando de fato o custo linear de fazer a operação de merge, ele está abstraindo o custo linear da operação de merge, que sempre tem o limite, que sempre tem um tempo de execução limitado inferior e superiormente por uma função linear. Em vez de escrever a função linear específica, ele simplesmente abstrai e escreve θ de n aqui. Então ele sabe que t de n é igual a 2 que multiplica t de n sobre 2 mais alguma função linear. Ou seja, mais alguma coisa que é limitada inferior e superiormente pela função f de n igual a n. Ele mostra exemplos em que duas notações assintóticas aparecem no lado esquerdo e no lado direito. Por exemplo, aqui 2n ao quadrado mais θ de n é igual a θ de n ao quadrado. O que ele quer dizer com isso é que quando você tem a expressão 2n ao quadrado e você soma a ela uma expressão qualquer em θ de n, você vai obter uma expressão certamente em θ de n ao quadrado. Isso quer dizer que essa expressão ela é limitada inferior e superiormente por n ao quadrado, tá bom?
E novamente, onde aparece θ de n, você pode imaginar qualquer expressão. Aqui você pode imaginar qualquer expressão que seja limitada inferior e superiormente por n. E aqui qualquer expressão que seja limitada inferior e superiormente por n ao quadrado, tá bom? E claro, você pode fazer certas abstrações com isso. Por exemplo, em vez de escrever 2n ao quadrado mais 3n mais 1, você pode começar simplificando isso aqui. Aí, em vez de 3n mais 1, você sabe que isso é θ de n, você escreve 2n ao quadrado mais θ de n. Agora, você sabe que 2n ao quadrado mais θ de n é uma expressão que é dominada por n ao quadrado. Então, 2n ao quadrado mais θ de n vai ser o quê? 2n ao quadrado mais θ de n vai ser limitado tanto inferior como superiormente por qualquer expressão que esteja dentro de θ de n ao quadrado. E em particular, 2n ao quadrado mais qualquer expressão em θ de n vai ser uma expressão em θ de n ao quadrado e, portanto, limitada pelas outras expressões dentro de θ de n ao quadrado. Tá bem? Então, esses algebrismos, utilizando notação assintótica, eles são possíveis, eles são abusivos, mas você tem que ter... E pelo fato deles serem abusivos, deles não seguirem uma noção tão estrita de álgebra, você tem que ter bastante cuidado com as operações que se faz utilizando notação assintótica. Geralmente, o que vai acontecer é os termos dominantes eles vão ficar em evidência em detrimento dos termos menos influentes, né? Por exemplo, n ao quadrado sempre vai ter mais influência que n, o n ao cubo sempre vai ter mais influência que n ao quadrado, e assim por diante. E aí, nesse sentido, você tem que tomar uma certa cautela quando você for fazer algebrismo com notação assintótica. Agora, a gente iria começar outras duas notações, mas essas são um pouquinho mais complicadas. Então eu quero deixar para falar sobre elas em separado. A gente ia começar a falar de little o e de little ômega. Essas notações, enquanto a big O está para o menor ou igual e a big ômega está para o maior ou igual, que a gente viu, a little O está para o menor que e a little ômega está para o maior que. Mas como isso vai envolver um pouco de limite, eu vou preferir deixar isso para uma aula subsequente, beleza? Então, deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Eu também não quero encher vocês de conteúdo para ficar uma coisa muito complicada. Beleza? Deixa eu ver como é que a gente está aqui no chat. Ninguém assistindo, nenhum comentário. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua vendo Little O, tá bom? E até quinta-feira no horário de umas 3, onde a gente vai ver little O e little ômega como notação assintótica. Até lá e boa tarde.